aí, galera, tudo bem? Moçada, sempre que você for estudar o período do Império Brasileiro, seja ele o primeiro reinado, a regência ou o segundo reinado, estão aqui diante de vocês os tópicos que são cruciais para entender a história do Brasil a médio e longo prazo. Por quê? Porque muito daquilo que nós somos hoje enquanto Estado, enquanto nação, foi construído aí nesse passado aparentemente remoto, mas para a história foi bem aqui, colado no nosso tempo. Por quê? Porque o nosso modelo de Estado, por exemplo, centralizado, em que a capital tem um papel preponderante sobre as províncias e o chefe do executivo praticamente determina sozinho todas as normas, ou a maioria das normas, de relações políticas e econômicas, é uma herança direta desse período. Logo após a proclamação da independência por Dom Pedro I, e o grande desafio era formar o Estado brasileiro. E formar praticamente do zero, apesar de a gente já ter tido uma estrutura política montada com Dom João VI durante o período do Reino Unido a Portugal e Algarves, essa estrutura foi desmontada quando Dom João voltou para Portugal. E agora Dom Pedro I vai ter que remontá-la. O que é esse remontar? Primeiro, determinar as regras políticas básicas a partir de quê? A partir da Constituição. A Constituição de 1824, que você vai lembrar que foi o quê? Outorgada. Determinar que o Estado brasileiro seria fruto ou construído a partir de uma monarquia constitucional já é um desses exemplos de construção do Estado brasileiro. Mas não é simplesmente dizer uma monarquia constitucional. É uma monarquia constitucional centralizada, que tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II o fizeram. Os dois monarcas brasileiros promoveram de forma intensa e contínua um processo de concentração de poderes em suas mãos. Óbvio que, já que falamos da Constituição de 1824, teremos no poder moderador o principal elemento de fortalecimento da figura do imperador, certo? Esse elemento do poder moderador garantia aos chefes da monarquia brasileira o nomear dos presidentes de província, prefeitos de capital, ministros de Estado e ainda determinar limites às ações dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Óbvio que, enquanto imperadores e também detentores do poder executivo, utilizavam do poder moderador para minar a autoridade e os deveres de quem? Dos poderes legislativo e judiciário. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar que é o Estado brasileiro sendo formado durante o período imperial e que tem na centralização do poder da capital uma das suas principais características. Lembrando que vale para os dois grandes períodos dos monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Isso significa dizer que todos se curvaram e aceitaram essas determinações? Não. A maior prova que não se aceitou essas determinações são a quantidade de rebeliões que aconteceram durante o período da monarquia brasileira. Seja como foi no primeiro reinado, com a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador, seja no segundo reinado, que teve que enfrentar ali o momento final das chamadas revoltas regenciais, como da Farroupilha, da cabanagem, que ainda tiveram força para lutar contra o Império Brasileiro, já com Dom Pedro II coroado. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Que essas lutas políticas e sociais representavam as insatisfações com esse poder centralizado, mas representavam também uma intensa disputa pelo poder, para ver quem ia controlar esse Estado brasileiro recém-formado e determinar as regras do jogo, por assim dizer. Algumas dessas lutas, elas davam um passo além, como é o caso dessas duas que eu estou citando.
além de questionarem a autoridade do poder central, aqui no norte do Brasil, você terá uma ruptura, você terá uma busca por uma ruptura entre o norte e a capital, ou seja, eram movimentos separatistas, beleza? Outra coisa importante foi a influência da Igreja Católica na vida política e na vida social do Brasil. A Constituição de 1824 determinava, através do padroado e do beneplácito, que a Igreja Católica estava submissa ao Estado brasileiro. E isso era um fato. Tanto que várias vezes você tem desentendimentos entre os dois imperadores e a Igreja Católica, e irá prevalecer a vontade do imperador. Citar dois rapidamente aqui de Dom Pedro II. Os sepultamentos no Brasil eram exclusividade da Igreja Católica. Mas a partir do momento que estávamos inseridos dentro do mercado que dava os seus primeiros passos para no futuro se tornar global, um comércio internacional intenso, você tinha pessoas de outros povos e outras nações residindo no Brasil, e essas pessoas não eram católicas, a maioria protestante. E quando morriam, a Igreja Católica não queria permitir o sepultamento de protestantes nos seus cemitérios. E aí o que é que Dom Pedro II faz? Ele baixa uma norma dizendo que os prefeitos e governadores de província deveriam providenciar cemitérios públicos para abrigar essas almas e outras tantas que quisessem ali, desejassem ou fosse necessário ali serem enterradas. Cara, quando isso veio para a discussão, a Igreja Católica se sentiu absolutamente ofendida, atacada, brigou com o imperador, mas ao final de tudo, valeu a determinação do imperador. E a outra disputa, digamos que mais conhecida, é quando o Império Brasileiro veta a bula, o funcionamento, a validade da bula Silabos no Brasil, bula essa que determinava a expulsão dos muçulmanos, dos maçons de dentro da Igreja Católica, dizendo que eles não poderiam ficar mais dentro da Igreja Católica e continuar sendo maçons. Dom Pedro II fará o quê? Vai dizer que essa norma não valia para o Brasil. Ou seja, a Igreja Católica ela era submissa ao Estado, mas vai ter influência política pesada. Tanto que, quando acontece esse episódio da bula Silabos e 2 bispos são presos, mesmo que depois libertos e anistiados, a Igreja retira o seu apoio político a Dom Pedro II e ele vai perceber o quanto isso fará falta, porque à medida que vai sendo atacado pelos republicanos, ele não tinha um palanque de defesa, ele não tinha um grupo social articulado para defender a ele e a monarquia. E isso fará bastante falta. Do ponto de vista social, nem se fala, né? Quem era brasileiro obrigatoriamente era católico, era a religião oficial, e qualquer conduta, comportamento e ação fora do catolicismo era atacado de maneira veemente e aguda pela Igreja Católica, né? Perseguição real. Né? Havia a obrigatoriedade social de praticar os sacramentos da Igreja Católica, e isso acabava sendo uma forma eficaz de controle social. Beleza? Durante o período do Império Brasileiro, nós temos um início muito difícil mesmo, nas mãos de Dom Pedro I, porque teve que ser rearticulado todo o comércio com a Europa, principalmente a partir de Portugal, para que depois disso tomassem todo o continente. Tínhamos vários produtos vendidos na Europa, mas nenhum desses produtos tinha mais um preço interessante. Açúcar, algodão, drogas do sertão, todos estavam com valores bem abaixo do que se ganhava antes. Apenas no segundo reinado, começou na realidade no período regencial, mas apenas no segundo reinado é que nós temos o café imprimindo a sua marca de riqueza e prosperidade aqui na história do século XIX do Brasil, mais especificamente dentro do Império. É no Império Brasileiro que teremos a prosperidade do café a patrocinar, por exemplo, as indústrias, patrocinando as primeiras empresas ferroviárias, incentivando a construção de portos maiores para receberem os navios a vapor
facilitando o comércio e a circulação de pessoas e mercadorias com a Europa, certo? Então a economia tem amplas dificuldades no primeiro reinado, mas no segundo reinado terá um momento de prosperidade contínuo e significativo, certo? É durante o segundo reinado que teremos a construção da identidade nacional, com a divulgação da bandeira nacional, do hino nacional, a exaltação da figura do imperador Dom Pedro II, a escrita da história do Brasil para ser ensinada nas poucas escolas, mas seria ensinada a história do Brasil, ratificando e consolidando a autoridade do imperador. Essa identidade nacional estará diretamente vinculada à coroa, estará diretamente vinculada à capital e à família de Bragança e Orleans, a família real brasileira. É óbvio que vários dos símbolos criados aí durante o Império foram absorvidos depois do período republicano, como bandeira e hino nacional, lógico que a bandeira com adaptações, o hino nacional também. O Império Brasileiro incomodou demais os vizinhos, havia uma intensa disputa e era natural uma disputa pela determinação de fronteiras em toda a América do Sul, sobretudo no Cone Sul, para determinar onde começava e terminava os países. Todas as nações jovens, o Brasil se tornou independente em 1822 e todos os seus vizinhos, peguei aí como exemplo a galera do Cone Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai, também haviam conquistado a sua liberdade em relação à metrópole espanhola ali bem recentemente. E aí, para determinar onde começava e terminava cada um desses países, a guerra, a ação militar foi a linguagem mais comum. O Uruguai, durante algum tempo, chegou a fazer parte do Brasil, né? Fora dominado por Dom João VI, manteve-se no Brasil como província cisplatina durante o governo de Dom Pedro I e depois conseguiu aí a sua independência, a sua liberdade, né? O Uruguai. E a Argentina e Paraguai sofreram com assédio militar e político brasileiro, ok? Outra coisa importante a se lembrar é a influência da Inglaterra na vida política e econômica do Brasil. Desde o processo de independência, até antes dele, a Inglaterra já estava por aqui articulando seu apoio à independência do Brasil, mas também buscando garantir vantagens para si. Um exemplo simples e básico, a Inglaterra foi quem determinou, a Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, bateu o pé que só o faria após a renovação dos tratados de 1810. Sem a renovação desses tratados, não haveria qualquer forma de diálogo com o Brasil independente. E assim foi feito os tratados que lhe traziam vantagens econômicas em decorrência das baixas taxas alfandegárias e vantagens políticas, como, por exemplo, o fato dos súditos ingleses não terem a obrigação de obedecer às leis brasileiras, nem serem detidas por nossas autoridades, é um exemplo disso. É lógico que ocorreu durante um tempo um certo exagero entre os historiadores em falar dessa influência da Inglaterra sobre o Estado brasileiro, praticamente colocando o Brasil como se fosse uma mera marionete britânica. Um exemplo claro disso são os historiadores que afirmaram durante anos que a Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, havia sido encomendada, incentivada pela Inglaterra. A Inglaterra não gostava do Paraguai porque esse tinha uma política econômica independente da Inglaterra, ou se queria fazer independente. A Inglaterra chegou para o Brasil, Argentina e Uruguai, disse, vá lá, destrua o Paraguai, e a galera foi. É um exagero. A Guerra do Paraguai é fruto de disputas regionais por territórios e poder. Não é a Inglaterra que determina que vai haver ou não a guerra. Beleza? Então, estes são os tópicos mais comuns nas questões vestibulares a respeito da monarquia brasileira. Construção do Estado, resistência ao mesmo, a identidade nacional, a Igreja Católica, o desenvolvimento econômico e as questões externas, fosse com a Inglaterra, fosse com os países
da América do Sul, tá bom? Espero aí ter contribuído para o seu estudo, meu lindo e minha linda. Um beijo e um abraço. Até a próxima.